sentado à direita do Pai, tu reinas, Senhor. Sais vestido de honra e glória, tu reinas, Senhor. Entronizado. Abra sua Bíblia, Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. Benção. Verso 1 em diante. Quem achou, diga amém. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quantos querem ser bem-aventurados assim? Você quer mesmo? Olha. Então ele te dá um remédio, um caminho. Verso 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Pergunta para o irmão que está ao seu lado assim: você tem meditado dia e noite na palavra de Deus? Pergunta para ele. Não, abraça com ele e pergunta assim: você está sempre ligado ou você se desliga de vez em quando? Pergunta para ele. Quantos querem aprender a ficar ligado o tempo todo aí? Deixa eu ver. Não é por esforço não, irmão, é por prazer. Antes, o seu prazer. Tem um lugar aí que você não faz por esforço. Você faz por prazer. Amém? Verso 3. Olha o resultado dessa pessoa que sai do curso de Babilônia e vive nas realidades espirituais da palavra de Deus. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amados, a palavra de Deus, a Bíblia, ela diz respeito a realidades espirituais. E um dos primeiros passos para que você viva dentro dessas realidades é quando você sabe meditar na palavra de Deus. Nós temos uma tendência muito perigosa de interpretar a Bíblia com a mente. E aí nós perdemos o significado do que significa uma prática espiritual. Por exemplo, a meditação na palavra. Meditação na palavra é muito mais do que ficar pensando no texto, estudando a Bíblia, decorando as Escrituras, lendo a Bíblia até. Ainda que tudo isso são recursos para a meditação na palavra. Mas o fato, irmãos, é que se você for alguém que sabe se envolver com a palavra de Deus, com o espírito da letra, você vai ficar tão impregnado da unção de Deus que nenhum jugo vai ficar na sua vida. Você vai ficar tão embrenhado na unção que essa palavra tem, que não é que você não vai se esforçar para que as coisas deem certo.
Porque não tem nada que dá errado na vida de quem dá certo em Deus. Vou repetir isso. Nem nada que dá errado para alguém que já deu certo em Deus. Por exemplo, não tem negócio ruim. Tem gente ruim atrás do negócio. Não tem ministério infrutífero. Tem árvore seca tentando produzir vida. Então, na verdade, quando Deus te chama para meditar na palavra, e essa tarde vai cair uma unção de meditação na palavra aqui. Nós temos uma ênfase muito forte na prática da oração em línguas. Isso é maravilhoso, porque a oração em línguas é uma das chaves da meditação na palavra. Quanto mais você ora em línguas, mais você recebe a palavra no seu espírito de maneira codificada. O seu espírito humano, ele tem uma habilidade de absorver a palavra em códigos, que depois vai ser decodificada pela revelação que o Espírito Santo traz. Diga assim comigo: a oração em línguas traz a palavra em códigos. E a meditação na palavra faz assim com a mão: abre esses códigos. Mais forte, decodifique esses códigos. Por quê? Para que você possa caminhar segundo aquilo que agora está iluminando a sua alma. Amém? O processo é muito simples. Você ora em línguas, medita na palavra, a revelação vem, e você vai mudando o seu comportamento, de um comportamento natural, para aquela sabedoria que está sendo construída dentro do seu espírito. Repete isso comigo: eu vou orando em línguas, meditando na palavra, a revelação vem, e eu vou mudando o meu comportamento. Todos mais forte: eu vou mudando o meu comportamento, segundo a sabedoria construída dentro de mim. Eu declaro que dentro de você está sendo construída uma casa espiritual. Eu declaro que a habitação do Espírito está sendo edificada em você. Deus habita em você, mas talvez Ele não tenha uma morada em você. Então, através da prática da sua fé, você dá ao Espírito Santo condições de ter uma morada em você. E todo lugar no Espírito que Deus habita, você habita com Ele. Essa é a sua realidade em Deus. E não tem demônio, não tem principado, não tem potestade, não tem força maligna, não tem doença, não tem pobreza, não tem nada que pode anular o que Deus constrói no seu espírito pela prática da sua fé. Então, em última instância, a meditação na palavra visa dar destino para a sua fé. Em última instância, a meditação na palavra visa dar propósito para o rio de Deus na sua vida. O rio de Deus está em você, mas através da meditação, Deus pode abrir um leito para esse rio fluir. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Agora, irmão, deixa eu fazer uma pergunta. Você tem a tenacidade, a fome, a sede, a disposição, o entendimento, a perseverança de, número 1, atentar para o texto que o Espírito Santo está te levando. Número 2, ficar ali no texto, entendendo que é muito mais do que uma leitura ou um conhecimento teológico. Na verdade, você está ali entrando em realidades espirituais. Você tem essa tenacidade? De ficar quieto ali, cavando e encontrando. Porque quando nós somos crianças, a gente fica brincando na praia de Castelinho. E o papai ama brincar com a gente na praia. Papai do céu, aleluia. Ele não tem nenhum problema de brincar com a gente de Castelinho. Só que os tesouros que vão construir a morada no nosso espírito não estão na praia, estão nas profundezas. Crianças brincam, mas adultos mergulham. Eu declaro essa unção na tua vida em nome de Jesus. Diga para o irmão que está ao seu lado: talvez você tenha brincado muito tempo na praia. Fala para ele. Olha nos olhos do seu irmão e fala assim: papai ama brincar com você de Castelinho na praia. Ah, mas se eu não quiser sair da praia, papai vai ficar brincando com você na praia até você ir para a glória, irmão. Mas Deus não quer apenas construir castelinho de areias, porque os castelinhos de areia caem toda vez que você constrói ele. Deus quer construir uma casa inabalável no seu espírito. Lembra quando o Senhor colocou Adão no Éden? E ali você tem a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, todas as árvores, o rio.
Diz a Bíblia que no rio encontravam-se o bidélio, a pedra de ônix, o ouro. Amém? Aquele rio tinha as riquezas para a construção da casa de Deus. Na verdade, amados, a queda de Adão interrompeu o projeto do Éden. Repita isso comigo, a queda interrompeu o projeto. Você só vai entender o propósito eterno de Deus se você pegar Gênesis capítulo 2 e cortar a sua Bíblia e cortar lá em Apocalipse 20 ali e juntar Gênesis 1 e 2 com Apocalipse 21 e 22. A Bíblia deveria ter 4 capítulos só. Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22. Pronto. É o que Deus quer. Na verdade, quando você lê Gênesis e pula para o Apocalipse, você descobre o que Deus queria fazer no Éden. Porque lá na cidade que o Senhor edificou, não o homem, você encontra a árvore da vida, você encontra o rio, está lá na cidade. Você encontra todas as realidades do Éden, estão na Nova Jerusalém, porém já edificados. Levanta a mão e diga, eu recebo essa palavra. Então fala assim para o irmão que está ao seu lado, Adão deveria entrar no rio, fortalecido pelas frutas, fortalecido pela árvore da vida, e dentro do rio, extrair as riquezas, e junto com Deus, edificar a cidade. O Espírito Santo veio para te levar dentro desse rio novamente. O Espírito Santo, irmão, ele não está aqui para te fazer próspero em Babilônia. O Espírito Santo não está aqui para te dar sucesso carnal. O Espírito Santo está aqui para guiar você nos tesouros escondidos. E enriquecer você para a eternidade. Enriquecer você para a eternidade. Irmãos, eu declaro aqui pessoas ricas no Espírito. Vou falar de novo. Eu declaro aqui pessoas ricas no Espírito. Vou dizer novamente, eu declaro aqui pessoas enriquecidas no Espírito. Fala para o irmão que está ao seu lado, Deus, olha nos olhos dele, fala, Deus, mora no céu, está sentado no trono, e onde ele mora, ele construiu uma cidade maravilhosa. Aí ele vem morar em você, irmão. O que você acha que ele vai construir em você? Ele vai fazer de você uma réplica da Nova Jerusalém. Ele vai fazer de você uma expressão da Nova Jerusalém. Ele vai duplicar a Nova Jerusalém em você. Por isso, quando a gente olha para a Nova Jerusalém, lá está escrito assim, a Nova Jerusalém ataviada como noiva. Essa expressão é estranha para o religioso. Porque o religioso está esperando morrer para ir morar na Nova Jerusalém. Mas o homem espiritual já mora lá agora, em nome de Jesus Cristo. Você pode dar uma glória a Deus bem forte? Só vai para o céu quem já mora lá. Vou falar de novo. Só vai para o céu quem já mora lá. Levanta a mão e diga, eu recebo essa palavra. Fala para 3 pessoas perto de você. Ele está construindo em você, irmão. Então, quando você consegue ultrapassar o véu rasgado da carne do Senhor e entrar no Santo dos Santos, você vai descobrir que o Santo dos Santos é um protótipo do Jardim do Éden. Dentro da arca tem as tábuas da lei, a palavra, amém? Que fala de Cristo antes da fundação do mundo. O Cristo em mistério. Dentro da lei, da arca, tem o maná escondido, que fala de Cristo hoje, que mora em você, habita em você. E dentro da arca tem a vara de Arão que floresceu, que fala do Cristo ressurreto. Então, os elementos da arca são Cristo em 3 estágios. Repita isso. Põe a mão assim no dedo e fala assim, Cristo em mistério, Cristo ressuscitado e Cristo revelado que habita no meu espírito. Aleluia. Então você vai descobrir, irmão, que o último lugar do tabernáculo,
na verdade, não é o fim. Você vai descobrir que o último lugar do tabernáculo é o começo de tudo. Do Santo dos Santos para trás é um trabalho de Deus para recuperar o que havia se perdido. O Santo dos Santos não é o fim, é o começo. É o Éden. Quando você chega no Santo dos Santos, você não está terminando a jornada, você está começando a jornada. É dali para frente. Vou falar de novo, é dali para frente. Por isso que a Bíblia diz, vocês precisam ter toda a ousadia para entrar no Santo dos Santos. E ficar lá. Ficar firme lá. Hebreus capítulo 10. Por quê? Porque aquele que vem virá. Onde? No Santo dos Santos. Aquele que vem virá. E não tardará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, ou seja, sair desse posicionamento no Santo dos Santos, nele não se compraz a minha alma, porque ele começa a viver do passado, ele começa a viver da sombra. Não, querido, Deus não quer que você recue, Deus quer que você avance. Vou falar de novo, Deus não quer que você recue, Deus quer que você avance. Fala para o irmão que está ao seu lado, está achando que o Santo dos Santos é o fim da jornada? Fala para ele. Sacode o seu irmão e fala, o Santo dos Santos é o começo da jornada. O Santo dos Santos é da onde nós nunca deveríamos ter saído. Dá uma glória a Deus bem forte. Por que uma caixa cúbica? Porque a Nova Jerusalém é cúbica. Ela é cúbica, é um quadrado. A arca era quadrada, ela era cúbica, retangular, cúbica. Isso é uma expressão. É uma profecia, dizendo, olha, se você entrar nesse lugar e ficar nesse lugar, é isso que eu vou construir na sua vida. Vou falar de novo. Se você entrar nesse lugar e ficar nesse lugar, é isso que eu vou construir na sua vida. Então, irmãos, meditar na palavra é muito mais do que um tipo de budismo evangélico. Estou em meditação. Para quê? Para mim ficar zen. Tem nada a ver com ficar zen, irmão. Tem a ver com ficar zen, tem a ver com receber os recursos para construir a casa de Deus no seu espírito. Fala para o teu irmão do seu lado, você não é um budista evangélico não, irmão, fala para ele. Sacode o seu irmão e fala, você é um edificador, junto com seu pai, da Nova Jerusalém. Uhul! Ali no Ouvir e Crer a gente tem até meditação transcendental. Não, irmão, isso é alma, isso é alma pura, né? Não é brecha para demônio ainda, porque você deixa a sua mente passiva, os demônios entram e tomam posse dela. E começa a pensar por você. Não, meditação é uma prática espiritual igual a oração em línguas. Igual ao jejum, igual a confissão da palavra, igual a adoração. Meditação na palavra é um lugar que você entra no Espírito e começa a receber o download da mente de Cristo para a sua mente espiritual. Agora, o que entra na sua mente espiritual? Não são teorias evangélicas, são realidades espirituais. Levanta a sua mão e diga forte comigo. O que entra na minha mente espiritual, quando eu medito na palavra, e eu medito na palavra, diga bem forte, não é teologia humana, não são doutrinas humanas, são realidades espirituais, construídas em Cristo, e são transferidas em mim, que pela minha obediência a essas realidades, também são construídas em mim. Ou seja, você só toma posse do que entrou no seu espírito, quando o que entrou no seu espírito vira comportamento de fé. É o comportamento de fé que edifica o que você viu no espírito. Por isso, irmãos, nós temos que ter coragem de nos aquietarmos. E a nossa alma tem muita dificuldade com isso, porque geralmente quando você se aquieta no espírito, você começa a andar na contramão de muita gente.
E de repente, uma turma passa você pela esquerda e só vê a poeirinha deles. Daqui a pouco outra turma passa você pela direita e você só vê a poeirinha deles. O sentimento é que você está ficando para trás. O sentimento é que você está perdendo seu tempo. Esse negócio não funciona, né? Olha a igreja de fulano, tem 5.000 membros, a minha está com 20. Né? Nossa, meu ministério não está fluindo. E você está lá no último lugar, mas Jesus diz que os últimos. Porque depois que a obra fica pronta, uma porta se abre, você atravessa a porta, irmão, e você não está mais no lugar que você estava. Quando você abre os seus olhos, você está na linha de chegada, e você ultrapassa a linha de chegada. Aí você pergunta para os organizadores da festa, como é que é? Cadê aquele pessoal que passou na minha frente, 10 anos atrás? Aí eles vão dizer para você, que pessoal? Ah, mas não chegaram, eles passaram na minha frente voando. 10 anos atrás eu vi eles passando por mim. Não, você é o primeiro que chegou aqui. A gente nem estava terminando o negócio direito, rapaz. Você não sabe que aqueles 10 anos que você ficou escondido, você recebeu a unção e abriu-se uma porta, igual abriu para Filipe, irmão. Filipe foi obedecer a Deus, largou um avivamento, largou uma multidão, foi lá para o deserto pregar para um eunuco. Ele batizou o eunuco, quando ele se levantou, abriu uma porta, ele passou pela porta, estava em Azoto. Dá uma glória a Deus bem forte. Irmão, você nunca perde por obedecer o Espírito Santo. Vou repetir isso, você nunca perde por seguir o Espírito Santo. Eu declaro na tua vida, irmão, total ousadia em seguir o Espírito Santo. Porque seguir o Espírito Santo é ir para o último lugar da fila, mas sempre é chegar primeiro. Dá uma glória a Deus bem forte. Infelizmente, a maioria não tem a tenacidade, a coragem, a ousadia de ficar em último lugar. Porque o sentimento que a alma tem de estar no último lugar é de perda. O sentimento que a alma tem de estar no último lugar é de, né? Tipo assim, eu já estou aqui servindo essa água tem 3 anos e nada. Se você não sair desse lugar, você vai ver o que vai acontecer. Porque Samuel vai chegar, irmão. E Davi será tirado de trás das malhadas. E Davi vai ultrapassar todos os seus irmãos. Davi era o último, mas se tornou o primeiro. Vou repetir isso. Davi era o último, o caçula, mas se tornou o primeiro. Porque Davi não buscou o título e a pompa humana. Davi se escondeu em Deus e Deus o promoveu. Dá uma glória a Deus bem forte. Fala para o irmão que está ao seu lado. Talvez você não está entendendo nada que o pastor está falando. Fala para ele. Sacode o seu irmão e fala para ele, mas tenha coragem de ir para o último lugar. Tenha coragem de abandonar o trono e pegar a toalha. Sacode o seu irmão e fala, tenha coragem, meu filho, de tirar a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo. Tenha coragem de obedecer a palavra de Deus. Porque os últimos serão os primeiros. Você nunca perde por seguir o Espírito Santo. Quem recebe essa palavra? Então fala assim comigo, através da meditação na palavra, as realidades do Espírito são transferidas para o meu espírito. Num nível, fala mais forte, que a minha alma é iluminada e eu posso ir tomando decisões de fé, após decisões de fé, e regra sobre regra, linha sobre linha, preceito sobre preceito, Deus vai edificando, Deus vai edificando, Deus vai edificando. E você jamais vai experimentar uma obra temporal, você vai experimentar uma obra eterna dentro do seu espírito. Levanta a mão e diga, eu recebo essa palavra.
Sacode o seu irmão, fala para ele, vai meditar na palavra. Você vai descobrir que o que dá certo, irmão, não é o que você faz lá fora, é o que está construído aí dentro. Sucesso não é um negócio que você está. Poderia ser qualquer negócio que ia dar certo, desde que dentro de você haja uma fonte espiritual jorrando. Aí o casamento passa a dar certo, sabia? Desamarra tudo no casamento. O ministério começa a dar certo. Os negócios dão certo. Qualquer coisa que você inventar vai dar certo. Porque não é o que você está fazendo, é o que está construído em você. Vou dizer novamente, não é o que você está fazendo, é o que está construído em você. Você decidir vender laranjinha, o negócio vai explodir, meu filho. Você vai ser o maior vendedor de laranjinha do planeta. Porque está escrito, tudo que ele fizer prosperará. Você pega o caminho errado, o negócio dá certo. O gigante está para lá, você joga a pedra para lá, o gigante cai. A pedra faz uma curva e pega na testa do gigante. Porque você consertou-se por dentro. Você se resolveu por dentro. Cristo está edificado em você. Levanta a mão e diga, eu recebo. Essa é a promessa para aqueles que sabem meditar na palavra. Essa é a promessa para aqueles que vão para o último lugar da fila. A questão é que eles chegam sempre em primeiro lugar. Né, pastor Suzano? Quem já ouviu o CD novo do Ouvir Querer, Suzano e Amigos? Quem já viu o CD novo? Suzano e Amigos, quem viu? Mas anos atrás, ele ficava no meio do povo, cantando e adorando junto. Nós gravamos uns 12 CDs, ele no meio do povo, uns 12. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Eu nem sei qual. Qual foi que você pode... Foi uns 12, 13? Uns 12 CDs. 12 CDs, irmão. Um cara igual o Suzano lá no banco, cantando com o povo, aleluia. Aí Deus deu uma música para ele que explodiu. Leva-me em tua presença. Aí a alma dele falou assim, agora você vai gravar, agora vão deixar você gravar. Uma música dessa, o Degman foi pegou a música e gravou a música. As premissas não foram dele, né? E ele continuou lá no último lugar, agora é o primeiro, agora está gravando já Suzano e Amigos. É o profeta, eu falei para ele, profético 3, Suzano e Amigos. Profético 4, acho que é só Suzano, irmãos. Eu falei isso com muita liberdade, porque o Suzano tem um coração guardado no Senhor. Mas é uma prova do que eu estou falando. De alguém que aguentou o tranco lá em último lugar. E esperou ser promovido, não pelos homens, mas pelo Espírito Santo. Porque quando Deus promove você, você não perde esse lugar mais nunca, irmão. Quando Deus promove você, você não cai. Quando Deus promove você, você não perde. Porque o homem te dá algo temporal, mas Deus gera em você algo eterno. Bate o pé no chão e dá uma glória a Deus bem forte. Fala para o teu irmão, não tenha medo de se esconder em Deus. Sacode o seu irmão e fala, no reino de Deus é tudo diferente. Fala, olha nos olhos dele, fala, no reino de Deus, Eliabe o mais velho, serve a Davi o mais moço. Que doideira. Ficar trancado com Deus no quarto, 10 anos, orando em línguas, meditando a palavra, todo mundo passando na minha frente, e eu com esse sentimento, não, irmão, não tem ninguém passando na tua frente. É que você foi sábio. Você foi sábio. Vou dizer novamente, você foi sábio.
Calma, porque está escrito, no devido tempo dá o seu fruto. E o seu propósito nem é chegar primeiro, o seu propósito é dar fruto. Porque você não está numa competição, você está num cultivo, você está numa colheita, você está arando a terra para colher em nome de Jesus. Então, irmão, quando o Senhor te levar para um texto da palavra, vai comigo aqui para Esther. Esther. Um dos princípios que o Espírito de Deus me ensinou é meditar na palavra através de quadros. Diga assim comigo, eu preciso meditar na palavra através de quadros. Um texto da palavra que tem escritas que a sua mente entende, na verdade tem por trás dele um lugar espiritual que precisa ser revelado para você. Na verdade, aqui Esther, por exemplo, no capítulo 1, do verso 1 até o versículo 9, é um quadro onde as riquezas do reino são reveladas. Diga, riquezas do reino. Então aqui tem um quadro. Esse quadro, vamos chamar de primeiro quadro, ele tem várias realidades espirituais. Se você for faminto, quieto, o suficiente no texto para aprender com o Espírito Santo, você vai receber muita riqueza, linha após linha. Linha após linha. O Espírito Santo pega uma frase e te dá uma riqueza. Pega outra frase e te dá uma riqueza. Os quadros são como salas de banquete. Repita isso comigo. Os quadros são como salas de banquete. Então você entra nessa sala e tem muita comida. Tem muita comida nessa sala. E aí você fica ali se alimentando espiritualmente daquelas realidades. Ah, pastor, eu vou pregar isso para a igreja? Não. Ou sim? Na verdade, na maioria das vezes, não. Porque cada verdade que você recebe numa sala de banquete, tem a função de robustecer o seu espírito para ser uma unção que opera na sua vida. Vou repetir. Cada verdade que o Senhor revela numa sala de banquete, vem não para que você pregue elas, vem para ser uma força espiritual na sua vida. Levanta a mão e diga, eu recebo essa palavra. Então tem muita coisa aqui do versículo 1. Por exemplo, vamos ler só um versículo, sabe? Versículo 1. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia. Então isso fala de uma geografia, isso fala de uma esfera de ação. Diga comigo, reinou desde a Índia até a Etiópia. São 127 províncias. Fala para o irmão que está ao seu lado, é um lugar geográfico que Deus vai levar você, irmão. Diz aqui no verso 2, naqueles dias, fala forte comigo, assentando-se o rei no trono do seu reino. Ou seja, não adianta você ter uma esfera espiritual de governo, você só reina se você descansar na fé. Então as verdades vão fluindo para você, entendeu? Você vai lendo e você vai lendo a Bíblia com olhos do Espírito. Diga comigo, eu preciso ler a Bíblia com olhos do Espírito. Todos falem mais forte, eu preciso ler a Bíblia ouvindo o Espírito por dentro. Irmão, declara uma unção de revelação na tua vida em nome de Jesus. Você precisa pegar a palavra de Deus e ler a palavra com a mente, porém conectado com o ensino do Espírito dentro de você. E aí cada frase vai ter um significado espiritual. Da Índia à Etiópia, isso tem um significado espiritual. Naqueles dias, sentando-se o rei Assuero do seu trono, que está na cidadela de Suzã, no terceiro ano do seu reinado. Terceiro ano do seu reinado. Isso tem um significado espiritual. No terceiro ano ele deu um banquete que durou 6 meses.
Você vai ler aqui que ele deu uma festa que durou 6 meses, na qual ele começou a abrir todas as riquezas do reino, do seu império, para todo o império. E ele chamou os governadores, os presidentes, os sátrapas, os líderes, os príncipes. Ele trouxe todo mundo para revelar a sua riqueza. No 3º ano. Por que no 3º ano? Porque você jamais vai ministrar as riquezas de Deus sem que você passe um tempo perseverando no descanso da fé. Então, cada frase, você precisa ler a Bíblia recebendo os significados espirituais que estão atrás dela. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Levanta as suas 2 mãos bem alto. Diga: eu preciso ler a palavra, absorvendo o significado espiritual que está atrás de cada frase, de cada palavra, de cada versículo. E eu declaro o espírito de sabedoria e de revelação ungindo você nessa tarde. Irmãos, é completamente ler a Bíblia com a alma e ler a Bíblia com a alma em união com o Espírito. Vou repetir isso. Se você anotava essa frase. É completamente diferente ler a Bíblia com a alma e ler a Bíblia com a alma em união com o Espírito. Por quê? Porque quando a alma está em união com o Espírito, você vai lendo e os códigos já vão se decodificando à medida que você lê. Você lê a outra Bíblia dentro da Bíblia. Vou repetir isso. Você lê a outra Bíblia dentro da Bíblia. Você sabia que existe uma outra Bíblia dentro da Bíblia? Isso aqui é um livro de papel. Mas aqui dentro tem um livro espiritual. Que é a mente de Deus. Irmãos, aqui está a mente de Deus, ó. Deus colocou toda a mente dele num papel. Para você mergulhar no Espírito e receber as riquezas do Senhor. Dá um grito de vitória em nome de Jesus Cristo. Talvez você pense assim: eu não entendo Apocalipse, nem Daniel, nem as profecias. Eu não gosto, é muito complicado. Eu gosto dos Salmos. Que entendimento errado, irmão. Você acha que você entende os Salmos? Você acha que você lê algo e a sua mente entende e você compreendeu? Não, irmão. Esse livro é fechado até que o Espírito Santo te ensine ele. Esse livro é selado até que o Espírito Santo te revele ele. A Bíblia não é um livro natural. A Bíblia é um livro sobrenatural. Apocalipse capítulo 5, João olhou para o livro e ele chorava muito, ali no seu arrebatamento, ele chorava, porque nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, alguém foi achado digno de abrir o livro e nem olhar para ele. Ele chorava. E aí um ancião se aproximou dele e disse: não chora, porque o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro. Quando Adão foi expulso do Éden, o livro se fechou. Mas quando Jesus morreu, o véu se rasgou, e ele ressuscitou, e foi glorificado, e o Espírito da verdade foi derramado na igreja novamente. O livro não está mais fechado, o livro está aberto. Então você precisa ter paciência para que os quadros sejam colocados no seu espírito, através de códigos. Diga comigo: é a prática do orar ler. O que é orar ler? É orar ler. A minha mente está aqui e o meu espírito está dentro da mente de Cristo. Uhul! Empadão celestial. Aí o anjo vem, coloca uma pimentinha e você come o empadão. Você vai lendo a palavra, é como num holograma que se levanta a verdade e você enxerga o alimento e o seu espírito recebe alimentado.
Irmãos, o que vocês estão recebendo essa tarde é muito maior do que a pregação de um púlpito. É muito maior do que o ensino do homem. Deus está te levando a um lugar que você nunca mais vai substituir o Espírito Santo pela fala do homem na sua vida. Dá uma glória a Deus bem forte. Joga as mãos para cima e fala assim: é muito bom ouvir uma boa pregação, receber um bom ensino, ler um bom livro. Fala mais forte, igreja, mas é incomparável a comunhão com o Espírito Santo, quando os códigos espirituais da palavra, pela chave da meditação, pela chave da oração no Espírito, fala forte, igreja, são abertos, e eu vou lendo a palavra e entrando na sala de banquete. Aí de repente, esse quadro das riquezas do reino, vou chamar a sala das riquezas do reino, fica pronto. Aí você entra em outro, aí o Espírito Santo fala assim: chega, você já está muito, chega aí, vamos para outra sala. Aí ele te leva para outra sala de banquete. Verso 10. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Biztá, Arbona, Bigtá, Abgata, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem a presença do rei a rainha Vasti, uma coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Fala assim comigo. Fala mais uma vez. Aponta para lá. Primeira sala, as riquezas do reino. Segunda sala, a plenitude do reino. A plenitude do reino não são as riquezas do reino. A plenitude do reino é a igreja. Aleluia. Claro que você tem que ter lido Efésios capítulo 1 para você entender isso. Que a igreja é a plenitude de Cristo. Amém? Fala comigo, a igreja é a plenitude de Cristo. Fala mais forte. Jesus é a plenitude de Deus. E a igreja é a plenitude de Cristo. Fala mais forte. Jesus é Deus do avesso. A igreja é Jesus do avesso. Quem quer conhecer Deus, olha para Jesus. Quem quer conhecer Jesus, olha para a igreja. Aleluia. Então houve um momento na festa que o rei mandou chamar Vasti. Talvez essa verdade seja uma das verdades mais fortes que Deus já me revelou na palavra. E o que ocorre aqui no verso 12, porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos. Lá em Efésios, no capítulo 3, diz que através da igreja, a sabedoria de Deus será conhecida aos principados e potestades. Houve um momento da festa, depois de 6 meses de festa, que o rei quis mostrar a todos os príncipes, a todo o império, a todo o seu universo. Olha para mim, olha para mim. O rei queria apresentar a sua rainha. É exatamente o que Deus faz com você, irmão, quando você passa uma guerra, quando você passa pela fornalha acesa 7 vezes mais, quando você é humilhado, quando você é injustiçado, quando pisam em você, quando você é perseguido, quando aparentemente está tudo dando errado, e parece que o inferno inteiro, e a sua carne, e os homens, estão gritando para você desistir. Na verdade, aquele momento é um convite do rei, para que você se apresente aos principados e potestades. O seu pior momento, irmão, é um convite. É naquele momento que o Senhor quer te apresentar. Olha o meu servo. Olha o meu servo dando a outra face. Olha a minha serva andando a 2ª milha. Olha o meu servo, eles pediram a capa, deu a túnica. Olha o meu servo perdoando 70 vezes 7. Em momentos que você é extremamente perseguido, na verdade, o rei está chamando você para se apresentar e manifestar a beleza de Cristo na tua vida. Dá
Dá um glória a Deus bem forte. Levanta a sua mão, fala comigo. O segundo quadro, mais forte, igreja. O segundo quadro é uma chave que interpreta o primeiro quadro. Então no primeiro quadro eu tenho as riquezas do reino, mas no segundo quadro eu aprendo como entrar nas riquezas. Como eu entro nas riquezas? Aceitando os desafios do Espírito Santo nos momentos de prova da minha vida. Então, quando você lê o primeiro quadro, você jamais vai entender como desfrutar disso sem que você entenda o segundo quadro. É como se o anjo falasse assim: você já está há 3 meses nessa sala de banquete, você não vai entender nada dela. Ah, mas eu pensei que eu entendi tudo. Não, você não entendeu nada, se você não entrar na segunda sala. Só que a segunda sala é muito problemática, porque ali nós encontramos a rebeldia de Vasti. Ali nós encontramos porque Vasti fala da alma governada pela carne, enquanto que Esther fala de uma alma governada pelo Espírito. Eu declaro a sua alma governada pelo Espírito. Vou falar de novo. Eu declaro a sua alma governada pelo Espírito. Levanta a mão e diga: eu recebo essa palavra. Sente direito nessa cadeira, assim, estufa o peito, assim, levanta a cabeça e diga aleluia. Diga assim: eu preciso ler a Bíblia quadro a quadro. Cada quadro, em todo livro, tem verdades. As verdades do primeiro quadro são chaves para o segundo, que se ligam no terceiro, que se ligam no quarto, mais forte, que se ligam no quinto, e os quadros, faz assim com a mão, vão formando uma imagem, na qual eu serei transformado pela fé. O objetivo final é que uma imagem seja formada no seu espírito. Por exemplo, no capítulo 2, você tem a exaltação de Esther, juntamente com o livramento do rei. Nós temos uma tendência de olhar apenas para Amã no livro de Esther, porque Amã foi tão terrível, que a gente pensa assim: Amã foi o crápula. Não, irmão. No começo do livro tem Bigtã e Teres. Porque Amã quis a morte de todos os judeus, mas Bigtã e Teres planejaram a morte do rei. O que é pior? A morte dos súditos ou a morte do rei? Então você tem que tratar Amã da mesma maneira que você tem que tratar Bigtã e Teres. Bigtã e Teres são probleminhas, mas que podem minar a vida do espírito. Não só apenas os grandes problemas precisam cair, os pequenos problemas vão cair também em nome de Jesus Cristo. Bate o pé no chão, dá uma glória a Deus bem forte. Fala, você quer ver? Olha o capítulo 2. Verso 19. Verso 17, 2,17. O rei amou a Esther mais do que todas as mulheres. Ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. E o rei pôs na cabeça de Esther a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Dá glória a Deus, igreja. Por que Vasti fala da alma? Porque Vasti não foi banida do palácio. Ela simplesmente nunca mais pôde entrar na presença do rei. Vasti não foi banida do palácio. Ela simplesmente deixou de ser rainha. O decreto sobre ela não foi: ela será banida do palácio. Não foi o decreto. O decreto foi: ela nunca mais entrará na presença do rei. Ela continuou lá, mas nunca mais entrou. Ou seja, uma carne governada pela alma não tem acesso às coisas do Espírito. Isso é um decreto. Você nunca vai conhecer a Deus na sua alma, governada pela carne. Você nunca vai conhecer a Deus no seu raciocínio lógico. Irmãos, declara que um povo liberto do raciocínio lógico, em função das equações do Espírito. Dá uma glória a Deus bem forte.
Fala forte comigo, acima da minha mente natural. Mais forte, igreja, acima da minha mente natural. Eu tenho a mente de Cristo. Fala para o irmão que está ao seu lado, meu Deus. Sacode ele, fala, é a mente de Cristo, irmão. Abandona o seu pensar, abandona o seu raciocínio. Abraçar a fé é abraçar a mentalidade que criou, sustenta e governa todas as coisas. Então no capítulo 2 você tem dois quadros. A preparação e exaltação de Esté. Agora olha o capítulo 2, verso 21. Irmãos, deixa eu fazer um parênteses aqui. O meu objetivo aqui não é pregar sobre Esté para vocês. Estão percebendo isso? Meu objetivo não é esse. O objetivo do Senhor nessa tarde é te mostrar como a meditação funciona. Entendeu? Não estou querendo pregar sobre Esther aqui. Eu estou te dando dicas. O Senhor está te mostrando um caminho espiritual. Para que você entre na meditação e experimente as salas de banquete que aguardam você. Não importa o que está passando na sua vida. O Senhor te diz, filho, pela meditação você pode entrar em outros lugares no Espírito. E viver em outros lugares no Espírito. Levanta a mão e diga, eu recebo essa palavra. Fala forte, amiga, a meditação na palavra vai abrir lugares no Espírito, onde eu posso acessar pela fé, e mesmo em qualquer circunstância, eu estou em outro lugar. Vamos chamar esse lugar de a vida ressurreta de Jesus Cristo. De repente Jesus aparece assim no meio de todo mundo, fala assim, paz seja convosco. Estava todo mundo com medo de uma circunstância terrível, ele atravessou a parede. Jesus não era mais afetado por nenhuma circunstância. Essa é a condição que ele conquistou para você, irmão. Jesus não atravessou a parede por ele, ele atravessou a parede por você, irmão. Ele está te falando, se você viver em mim, você também vai atravessar a parede. Se você viver em mim, não importa o caos à sua volta, você vai estar habitando em outro lugar no Espírito. Aí você entra no segundo quadro, verso 21 do capítulo 2. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, fala comigo, fala assim, Mordecai, sentado à porta do rei. Fala para 3 pessoas perto de você, tem um mistério nessa frase, tremendo. Porque essa frase vai seguir o livro todo, até que Mordecai foi exaltado e foi substituído da porta do rei para um lugar ao lado do trono. Vou entrar nisso. Mas lá na frente ele não está mais sentado na porta do rei. Lá na frente ele se tornou o segundo no império. Depois do rei, em todo o império, da Índia à Etiópia era Mordecai. Foi só José que viveu isso, não, irmão. Mordecai também viveu. Mordecai foi o José desse tempo. E o Senhor te diz, esse é o lugar que eu tenho para você nessa Babilônia. Um lugar do meu lado onde você governa. Um lugar do meu lado onde você domina. Um lugar do meu lado onde todo principado e potestade está debaixo dos seus pés. E qual o segredo? Mordecai nunca negociou esse lugar na porta do rei. Ficou firme. Vigiando, 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 vigiando. Ligado espiritualmente, atento a tudo. E toda vez que Amã passava, todo mundo se prostrava, menos Mordecai. E quando Amã fez o decreto que todos os judeus deveriam ser mortos, Mordecai ficou firme e não se prostrou. E ele foi aprovado. Olha só, tudo isso que eu falei foi em cima dessa frase aqui, ó. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei.
Você vai descobrir que essa frase aqui governa a vida de Mordecai, o livro todo. Entendeu? Uma frase, você vai achando ela no livro todo. Por isso você tem que ter paciência. Lê. Para que você receba no Espírito as verdades que vão mudar a sua vida. Fala comigo forte, eu preciso ter paciência no Espírito. Para receber no Espírito as verdades que vão mudar a minha vida. Irmão, tudo isso vem para transformar você nessa imagem. Isso significa que qualquer amã que se levantar contra a tua vida, essa realidade já vai estar estabelecida em você. E quando Amã chegar, você já foi transformado em Mordecai. Ou seja, Amã vai chegar atrasado na tua vida. Falar de novo, Amã vai chegar atrasado na tua vida. Fala para o irmão que está ao seu lado, se você mergulhar no Espírito, o diabo nunca vai chegar na sua frente. Sacode o seu irmão, fala assim para ele, quando Amã ser exaltado, Esther já se casou com o rei. Uhul! Aleluia! Quando Amã é exaltado, Esther já se casou com o rei. Quando você lê o capítulo 4, você encontra as expressões da alma. Não vou entrar nisso. Porque quando eles ficaram sabendo, Amã rasgou as vestes, Mordecai rasgou as vestes, saiu gritando na cidade, desesperado. Esther mandou falar, o que está acontecendo? Alma pura. Jejuaram. Esther falou, não posso entrar na presença do rei, ninguém entra lá sem ser chamado, se eu entrar eu posso morrer. E Mordecai disse para ela, olha, não sei o que, você não quer morrer, mulher. Se for para isso que Deus te pôs aí, foi uma brigaiada, alma pura. Capítulo 4 são as expressões da alma. Mas no capítulo 5, quando Esther entra na presença do rei, ela descobriu que o rei estava completamente rendido a ela. Todo segredo não está no capítulo 4, nas expressões da alma. O segredo está na união que você vive com ele no Espírito. Quantas vezes nós oramos, jejuamos e descabelamos e fazemos tanta coisa. Na verdade, o Senhor abençoa, está conosco, mas é só a nossa alma gritando. O segredo é que, quando Amã foi exaltado, Jesus já tinha casado com você. Dá glória a Deus, irmão. Quem aqui casou com Jesus, dá um grito de vitória. Então, qual inimigo pode chegar na frente do Espírito Santo? Vou perguntar de novo. Quem aqui casou com Jesus, dá um grito de vitória. Perguntar de novo. Quem aqui casou com Jesus, dá um grito de vitória. Joga a mão para cima e diga, se eu casei com o mestre, que pode chegar na frente do Espírito Santo? Isso que eu acabei de falar para vocês, eu só enxerguei muitos meses depois que eu estava lendo o livro. Foram meses de meditação para me chegar nesse lugar agora que eu estou falando para vocês. Eu li o capítulo 4 e eu via Mordecai arrancando a roupa e se descabelando. E eu via algo bom nisso. Mas era só minha mente natural interpretando a palavra. Até que eu entendi que era tudo alma. Porque quando Mordecai rasgou as vestes, quando eles jejuaram, toda aquela expressão da alma ali, já estava tudo resolvido por Deus antes. Quando Deus colocou a Esther do lado do rei. Meu irmão, não adianta, nada que você fizer vai substituir o que a graça de Deus já fez na sua vida. Fala assim comigo, uhul! Abraço com o seu irmão, fala assim, bobinho, fala. Você rasga as vestes, faz um monte de jejum na alma, amarra o diabo, sapateia, fica brabo. Mas o rei está apaixonado por você, meu irmão. O rei é apaixonado por você, meu irmão.
Você é mulher dele. Aleluia. Ou seja, o segredo não está nas expressões da nossa alma. O segredo está na união que eu tenho com ele no Espírito. Foram meses para chegar nesse lugar. Então a meditação muitas vezes gasta meses para você chegar em certos entendimentos. Porque o Espírito Santo vai construindo. Quando você pega o livro de Efésios, por exemplo, lê 10 vezes, 15 vezes, muita coisa vai construindo. Quando você lê o livro de Efésios a 22ª vez, você toca em coisas que você não tocou nas 5 primeiras vezes que você leu. Porque foi um processo de edificação dentro de você, no livro, até que você pudesse entender coisas que estão lá na frente. Ou você não tem fome para isso? Irmãos, eu não sei para quantos eu estou pregando hoje. Talvez para uns 5 aqui. Talvez. Mas não importa. Se eu estiver pregando para um, glória a Deus. Se um aqui entender o que eu estou falando e entrar, nós teremos um avivamento nessa igreja nos próximos tempos. Porque o que Deus está entregando para vocês hoje são portas de avivamento. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo que ele fizer prosperará. Você vai entrar no lugar que prosperidade não tem a ver com o momento do mercado. Prosperidade não tem a ver com uma boa proposta, nem com uma excelente oportunidade de negócio. Prosperidade é uma fonte que você se torna no Espírito. E essa fonte jorra, e mesmo num deserto, o deserto é transformado. O deserto é transformado em manancial. Você pode mudar para a África, que você vai prosperar na África. Você pode morar na Ásia, você vai prosperar na Ásia. Sua vida vai ser uma bênção em qualquer lugar que você estiver. Não tinha tempo pior para Jesus nascer no tempo que ele nasceu. Israel estava debaixo de um cativeiro, humilhado por Roma. A glória de Deus tinha ido embora do templo. Os fariseus, terríveis, malignos, raça de víboras, eram os líderes do avivamento. Entre aspas. Esse foi o contexto que Jesus nasceu. E daí? E daí? Porque você não pode escolher muitas coisas na tua vida. Você não pode escolher, irmão. Tem coisas que não estão na sua escolha. Elas vão vir sobre você. Não foi Jesus que te deu, foi Adão que te deu. Estão no seu caminho natural. E daí? E daí? Deus não tem nos dado espírito de covardia. Mas Deus tem nos dado espírito de ousadia, de temor, de moderação, de poder. Dá uma glória a Deus bem forte. Diga para o irmão que está ao seu lado, muita coisa na tua vida você não escolheu. Fala para ele. Fala para o teu irmão, a família que você nasceu, cidade que você nasceu, nome que você tem, a cultura que te influenciou. Sacode o seu irmão e fala para ele, você não escolheu essas coisas. Mas você pode escolher agora. Porque o seu passado pode estar sujo, irmão, mas o seu futuro está limpo. Seu passado pode estar sujo, mas o seu futuro não tem uma folha suja, irmão. E você pode deixar o Espírito Santo escrever tudo na tua vida. Pergunta assim para mim, por quê, pastor? Porque no começo nós erramos mais do que acertamos. Depois a gente aprende orando em línguas a parar de fazer, é ou não é?
Mas por fim, a gente deixa Ele fazer. Você achou que por fim você aprendia a fazer certo, né? Sabedoria não é fazer, irmão. Sabedoria é deixar Ele fazer. Sabedoria é aquele lugar onde você fala assim: Senhor, vive em mim. Você não faz mais, é Ele que faz. Diga bem forte comigo: no começo. Fala, gente, no começo. Eu errei muito mais do que eu acertei. Aí eu comecei a orar em línguas e aprendi a parar de fazer. Mas por fim, eu decidi. Eu decidi. Vou deixar Ele fazer. Uhul! Shekarabababasondarabanai. E fecha seu livro. Quantos vão meditar mais na palavra de Deus? Irmão, deixa eu terminar de falando algo. Olha para mim. Eu não sei aonde o Espírito Santo está te guiando. Talvez Filipenses. Talvez um capítulo de Mateus. Não sei. Pode ser um capítulo. Você pode ficar 3 meses lendo um capítulo da Bíblia se o Espírito Santo te levar ali. Eu lembro que eu fiquei meditando em Mateus 11, no final, até o capítulo 12 de Mateus. Eu fui mais para frente, mas esse núcleo ali, eu li umas 40 vezes. Fiquei ali em Mateus 11, vou chamar Mateus, a região de Mateus 12. Eu fiquei ali, muito tempo. Quando Jesus fala: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, tal. Aquele texto lá. Cava ali, meu filho. Anota o que Deus te dá. Eu faço isso no Twitter. Aleluia. O Twitter é o meu diário de bordo. Eu vou colocando lá. Quem me segue no Twitter sabe exatamente o que Deus está falando comigo. Pastor Hebe está assim agora. Agora está acontecendo isso. Twitter é meu diário. Eu vou colocando ali a minha vida no Espírito, ali no Twitter. Meu momento. Mas é importante você entrar nesse lugar, amém, irmão? E esse lugar é para todo mundo. É para você que já está com os 21 anos espirituais para cima. Espirituais que estou falando. Você que está com 15 anos de idade no Espírito. Você que é bebezinho no Espírito. Qualquer um aqui pode pegar a palavra de Deus e meditar nela. Levanta a mão e diga: eu recebo. Graça e paz, Deus abençoe os irmãos.